Olha só, nós aqui no capítulo 3 do livro do Xenofonte. Espero que eu consiga terminar essa empreitada aí de 12 capítulos. Bem, lembrando rapidamente, se você quer ver os 2 vídeos anteriores, clica aqui nessa setinha azul, abre um link que dá acesso direto no meu YouTube. E, capítulo número 1, Xenofonte fala um pouco sobre as questões éticas, ele cita o Simon, ele fala das características que o cavalo deve ter na hora de você comprar um cavalo, não você, eu e você, mas ele está falando daquela época, 2.400 anos atrás, tá bom? E lembrando, ele comprava cavalos para a guerra, ele era um soldado que lutou por Esparta e por Atenas, ou seja... Atenção nisso aí. A outra coisa que no capítulo 2 ele vai falar sobre dessensibilização, sem usar o termo dessensibilização. Ele vai falar que o cavalo deve ser gentil, se habituar com as mãos, se habituar com as pessoas, que a pessoa que trabalha com cavalo deve levar o cavalo por multidões. Olha que curioso. Para que o cavalo se habitue com ruídos, se habitue com a movimentação. Isso é dessensibilização. E vamos lá no capítulo número 3, que Xenofonte vai pegar mais firme agora nas questões relacionadas da escolha do cavalo para a guerra. E aqui ele é muito mais contundente, muito mais assertivo, dizendo: assumo que o cavalo que compro é destinado à guerra. E deve-se fazer um julgamento das qualidades que a própria guerra colocará este cavalo. Então ele já está preocupado demais aqui com uma questão relacionada às características da guerra e o cavalo selecionado para tal, e ele vai terminar o capítulo dando 5 itens relacionados a essas características. Mas vamos começar falando das dicas que ele dá, que está relacionado à primeira, idade, que a pessoa deve se preocupar muito com a idade para não ser enganado, para não ter nenhum problema durante o processo de doma. Que o cavalo, na hora de ser testado para a compra, deve-se colocar a embocadura no cavalo e que a cabeçada deve passar por sobre a orelha. Ele é muito claro com isso porque ele está preocupado com a dessensibilização desse cavalo. Se esse cavalo a cabeçada já passou ali várias vezes. E ele pontua uma coisa interessante, que eu achei muito interessante, que isso deve ser feito na frente do dono ou do vendedor do cavalo. E, aparentemente, ele está colocando ali uma questão relacionada para que não haja treta, para que não haja enganação, entendeu? Para que os dois saibam o que está acontecendo. É muito interessante isso aí. Ele fala que o cavalo deve ser montado para saber como ele reage com alguém em cima. E a outra coisa que o Xenofonte faz, que esse cavalo deve ser montado próximo a outros cavalos, para sabermos se ele não vai caminhar em direção aos outros cavalos no momento que ele está sendo montado. Pô, olha que dica, hein? E eu quero mostrar para vocês que essa foto aqui mostra uma pessoa ajudando a outra a montar no cavalo. Muito provavelmente ele está falando aqui, sim, de cavalos novos, de cavalos que estão entrando no processo do treinamento, tá bom? Vamos lá. Ele é absolutamente firme, conciso com uma coisa: cavalo desobediente é naturalmente inútil. Ou seja, é como um exército desobediente. Lembra, esse cavalo está sendo direcionado para a guerra. O cavalo deve ser obediente no conceito dele. O cavalo que não é obediente, ele vai fazer o papel de traidor. Isso ele é muito firme com essa questão. Assumo que o cavalo... já falei sobre isso. E ele vai falar aqui do treinamento que esses cavalos vão fazer para ir para a guerra, porque a guerra vai exigir deles essas coisas.
passar por valas, ultrapassar paredes. Eu não sei o que é aí paredes, mas deve existir algum treinamento relacionado a isso. Bancos, ele deve saltar, subir colinas e descer vales. Que esse cavalo que vai para a guerra, ele é um cavalo com espírito forte. Muito interessante. Outra coisa, aí em seguida que ele fala essa coisa muito contundente, ele também parece ser um cara muito aberto a uma questão. Alguns cavalos falham, e não por incapacidade, mas por falta de prática. Ele tem a consciência de que o problema não está no cavalo, mas sim no exercício mal feito com esse cavalo. É muito interessante porque ele já assume aí uma responsabilidade de treinador, que é algo que hoje para nós é fundamental. Ao invés de pôr culpa no cavalo, amigo, assuma a sua responsabilidade. Ele fala que aqueles cavalos super tímidos podem colocar a vida do cavaleiro em risco. Cavalos para guerra, hein? Lembrando que na hora de comprar você deve observar vícios e se o cavalo é nervoso. Tudo dicas, tudo observações. Uma outra coisa que ele fala que me parece também muito sofisticado, muito interessante, que é, se o cavalo faz um exercício de uma maneira cooperativa pela segunda vez, isso é sinal de alto astral. Ele escreve lá high spirits, alto astral, que ele isso é bom. E olha só que interessante, eu me identifiquei muito com isso porque adoro trabalhar com cavalos de uma determinada maneira, de deixar esses cavalos dormir 1, 2, 3 noites para saber o desenvolvimento de aprendizado desse cavalo, porque isso é um sinal super positivo. É mais do que saber se o exercício foi bem feito, o que também é importante. Mais que isso, é saber se esse cavalo tem essa característica de alto astral, de positividade. Bem, vamos às características, as 5 características do cavalo de guerra. Ele deve ser sadio, ele deve ser gentil, relaxado, pronto e apto ao trabalho e obediente. Essas características nós vamos falar sobre elas nos próximos vídeos, tá bom? Para finalizar, cavalos que são muito preocupados, me pareceu aqui, você já ouviu o termo passarinheiro? O cavalo medroso, assustado, assombrado? Eu acho que ele está se referindo a esse tipo de cavalo, que esse cavalo passarinheiro mantém as mãos do cavaleiro muito ocupadas e também tiram a coragem do cavaleiro em momentos de perigo. Olha como ele está preocupado nessa questão do conjunto do comportamento do cavalo com as características do cavaleiro. O cavalo que é passarinheiro mantém as mãos do cavaleiro ocupadas, quando ele deve ter mais, na verdade, confiança. Eu achei isso maravilhoso. Estou me identificando muitíssimo. Saber que a gente está compreendendo um cara que escreveu um livro 2.400 anos atrás. De qualquer maneira, um grande aprendizado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês produzindo esse material. Acesse o meu site aqui nesse sininho e faça comentários, gente. Os comentários de vocês me alimentam, tá bom? Me alimentam de verdade. No próximo vídeo eu vou começar o vídeo comentando. Comentem! Olha só, um abraço para todo mundo e até amanhã.